Agora eu não quero nem de graça. Oi, gente, meu nome é Fernanda. Eu sou a Nicole. E eu sou o Júlio. A gente vai falar sobre o tecido conjuntivo para um trabalho de biologia. No nosso corpo existem muitos tipos de células, com diferentes formas e funções. As células estão organizadas em um grupo que, trabalhando de maneira integrada, desempenham uma determinada função. Esses grupos de células são os tecidos. Os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 grupos principais: tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo, que é o que a gente vai tentar explicar agora. O tecido conjuntivo tem origem mesodérmica. Caracteriza-se morfologicamente por apresentarem diversos tipos de células imersas em uma grande quantidade de material extracelular, substância amorfa ou matriz, que é sintetizado pela própria célula do tecido. A matriz é uma massa amorfa de aspecto gelatinoso e transparente. É constituída principalmente por água e glicoproteínas, com uma parte fibrosa de natureza proteica. As células conjuntivas são de diversos tipos. As principais são os fibroblastos, os macrófagos, mastócitos e plasmócitos. Os diferentes tipos de tecido conjuntivo estão amplamente distribuídos pelo corpo, podendo desempenhar funções de preenchimento de espaços entre órgãos, função de sustentação, de defesa e de nutrição. A classificação desses tecidos baseia-se na composição de suas células e na proporção relativa entre os elementos da matriz extracelular. Desse modo, podemos classificar os tecidos como o tecido propriamente dito, que também são divididos entre frouxo e denso, o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético. O tecido conjuntivo frouxo preenche os espaços não ocupados por outros tecidos, apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos. Além disso, faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processos de cicatrização. É o tecido de maior distribuição no corpo humano. Sua substância fundamental é viscosa e muito hidratada. Essa viscosidade representa, de certa forma, uma barreira contra a penetração de elementos estranhos no tecido. É constituída por 3 componentes principais: células de vários tipos, 3 tipos de fibras e matriz. As fibras presentes no tecido conjuntivo frouxo são de 3 tipos: as colágenas, elásticas e reticulares. As fibras colágenas são constituídas de colágeno, talvez a proteína mais abundante no reino animal. São grossas e resistentes, distendendo-se pouco quando trancionadas. As fibras colágenas presentes na derme conferem resistência à nossa pele, evitando que ela se rasgue quando esticada. As fibras elásticas são longos fios de proteína chamada elastina. Elas conferem elasticidade ao tecido conjuntivo, completando a resistência da fibra colágena. Quando você puxa e solta a pele da parte de cima da mão, são as fibras elásticas que rapidamente devolvem a pele à sua forma original. A perda de elasticidade da pele que ocorre com o envelhecimento deve-se ao fato de as fibras colágenas irem com a idade se unindo umas às outras, tornando o tecido conjuntivo mais rígido. As fibras reticulares são ramificadas e formam um trançado firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. O tecido conjuntivo frouxo contém 2 principais de células: os fibroblastos e os macrófagos. Os fibroblastos têm forma estrelada, núcleo grande, e são eles que fabricam e secretam as proteínas que constituem as fibras e a substância amorfa. Os macrófagos são grandes e ameboides, deslocando-se continuamente entre as fibras à procura de bactéria e restos de células. Sua função é limpar o tecido, fagocitando agentes infecciosos que penetram no corpo e também restos de células mortas. Os macrófagos, além disso, identificam substância potencialmente perigosa ao organismo, alertando o sistema de defesa do corpo. Outros tipos celulares presentes no tecido conjuntivo frouxo são as células mesenquimatosas e os plasmócitos. As células mesenquimatosas são dotadas de alta capacidade de multiplicação e permitem a regeneração do tecido conjuntivo, pois dão origem a qualquer tipo de célula nele presente. Os plasmócitos são células especializadas em produzir os anticorpos que combatem substâncias estranhas que penetram no tecido do corpo. No tecido conjuntivo denso, há predomínio de fibroblastos e fibras colágenas.
Dependendo do modo de organização dessas fibras, esse tecido pode ser classificado em não modelado, que é formado por fibras colágenas entrelaçadas dispostas em feixes que não apresentam orientação física, e o que confere resistência e elasticidade. Esse tecido forma as cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos e forma também uma derme do tecido conjuntivo da pele. E o tecido modelado, formado por fibras colágenas dispostas em feixes com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que a dos tecidos não modelados e frouxo. Ocorre nos tendões que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si. O tecido conjuntivo adiposo é muito rico em células que acumulam gordura, as células adiposas ou adipócitas. Esse tecido funciona como reserva de energia e proteção contra o frio. Além disso, envolve diversos órgãos, protegendo-os contra traumatismos durante os movimentos do corpo. Aparece ainda na cavidade de alguns ossos, medula óssea, e forma uma camada sobre a pele, a tela subcutânea ou hipoderme. Em lipídios, são denominadas células adiposas. Ocorre principalmente sob a pele, exercendo funções de reserva de energia, proteção contra choques, mecanismo e isolamento térmico. Ocorre também ao redor de alguns órgãos, como os rins e o coração. As células adiposas possuem um grande vácuo central de gordura, que aumenta ou diminui dependendo do metabolismo. Se uma pessoa come pouco ou gasta muita energia, a gordura das células adiposas diminui. Caso contrário, ela se acumula. O tecido adiposo atua como reserva de energia para momentos de necessidade. O tecido cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo rígido, que dá sustentação aos tecidos moles adjacentes, reveste as superfícies articulares, favorecendo o deslizamento das articulações e absorve choques mecânicos. Ele é essencial para a formação e crescimento dos ossos. As células constituintes do tecido cartilaginoso são chamadas de condrócitos e encontram-se imersos em uma matriz extracelular rica em colágeno e elastina. Nesta matriz, há regiões ocupadas por um ou mais condrócitos denominados lacunas. Não há presença de nervos e vasos linfáticos e sanguíneos no tecido cartilaginoso. Esse tipo de tecido é nutrido pelo tecido conjuntivo que recobre pericôndrio, as cartilagens, que revestem a superfície das articulações móveis e não possuem pericôndrio, e são nutridas pelo líquido sinovial das cavidades articulares. As cartilagens, com exceção das articulares e a fibrosa, são revestidas por uma bainha de tecido conjuntivo, denominada pericôndrio, o qual continua gradualmente com a cartilagem por uma face e com o conjuntivo adjacente pela outra. É nele que encontramos os nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Os tipos de cartilagens são divididas em três tipos: a cartilagem hialina, a elástica e a fibrosa. A cartilagem hialina é a mais frequente e sua matriz é rica em fibras constituídas principalmente de colágeno tipo 2, associado a glicoproteínas adesivas e proteoclinas. Ela forma o primeiro esqueleto do embrião e no adulto está presente nas paredes das fossas nasais, tranqueia e brônquios, nas extremidades ventral da costela e recobrindo as superfícies articulares dos ossos. Quando analisada a fresco, a sua coloração é azulada. Na periferia da cartilagem hialina, os condrócitos apresentam-se com forma alongada e com seu eixo maior, paralelo à superfície. Conforme elas vão se encontrando mais no centro do tecido, elas assumem aspectos arredondados e podem apresentar-se em grupos de até 8 células originadas de um único condrócito. A cartilagem elástica é encontrada no pavilhão e tuba auditiva, epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe, além de conter fibras de colágeno na composição da matriz extracelular. Também há presença de fibras elásticas e elastina. Quando vista a fresco, a sua coloração é amarelada e possui pericôndrio e cresce por aposição. É o tipo de cartilagem menos sujeito a processos degenerativos. O terceiro tipo de cartilagem é a fibrosa, que é encontrada nos discos invertebrais
nos pontos de ligação de tendões e ligamentos e na sínfise pública. Possui características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Sua matriz extracelular é constituída por muitas fibras de colágeno tipo 1, organizadas em feixes aparentemente irregulares entre os condrócitos, ou em arranjos paralelos ao longo dos condrócitos organizados em fileiras. Nesse tipo de cartilagem não há ocorrência do pericônio. O tecido hematopoético é o tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas da linfa e se localiza no interior de alguns tipos de ossos. Esse tecido é precursor da medula óssea vermelha. Todas as células do sangue são originadas na medula óssea vermelha a partir das células indiferenciadas pluripotentes, ou células-tronco. Como consequência do processo de diferenciação celular, as células filhas indiferenciadas assumem formas e funções especializadas. Plaquetas. Plaquetas são restos celulares originados da fragmentação de células gigantes na medula óssea, conhecidas como megacariócitos. Possuem substâncias ativas no processo de coagulação sanguínea, sendo, por isso, também conhecidas como trombócitos, que impedem a ocorrência de hemorragias. Glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos são anucleados e possuem aspecto de disco bicôncavo. São ricos em hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio, a importante função desempenhada pelas hemácias. Glóbulos brancos. Glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são células sanguíneas envolvidas com a defesa do organismo. Essa atividade pode ser exercida por fagocitose ou por meio da produção de proteínas de defesa, os anticorpos. Tecido conjuntivo ósseo. O tecido ósseo é uma forma especializada do tecido conjuntivo, no qual as células ósseas encontram-se em uma matriz extracelular rica em colágeno, fosfato de cálcio e íons. É o principal constituinte do esqueleto. Apesar de sua estrutura rígida, os ossos são elementos vivos e dinâmicos que estão em constante remodelação. Classificação do tecido ósseo. O tecido ósseo pode ser classificado quanto à sua estrutura macroscópica, observada a olho nu, ou microscópica. Quanto à estrutura macroscópica, o tecido ósseo pode ser classificado em osso compacto e osso esponjoso. Osso compacto é formado por partes sem cavidades visíveis. Esses tipos ósseos estão relacionados com proteção, suporte e resistência. Geralmente são encontrados nas diáfases, a haste longa do osso. Osso esponjoso é formado por partes com muitas cavidades intercomunicantes. Representa a maior parte do tecido ósseo dos ossos curtos, chatos e irregulares. A maior parte é encontrada nas epífises, extremidades alargadas de um osso longo. Quanto à estrutura microscópica, o tecido ósseo pode ser classificado em primário e secundário. Tecido ósseo primário, também chamado de não lamelar ou imaturo, apresenta disposição irregular das fibras do colágeno, não forma-se lamelas, possui menos minerais e maior quantidade de osteócitos comparado com o tecido ósseo secundário. É o primeiro tipo de osso que se forma ainda durante o desenvolvimento embrionário. Este tecido é pouco frequente em adultos, persistindo em locais de intensa remodelação, como alvéolos dentários e regiões de inserção de tendões. Tecido ósseo secundário, também chamado de lamelar ou maduro, é encontrado nos adultos. Apresenta as fibras colágenas organizadas em lamelas, que ficam paralelas umas às outras. Os osteócitos se dispõem no interior ou na superfície de cada lamela. Esse tipo de tecido é composto por um conjunto de camadas de lamelas circulares, concêntricas e com diferentes diâmetros, chamadas de sistema de Harvard ou sistema harvesiano. Revestimentos dos ossos. A superfície externa dos ossos é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo, o periósteo. O tecido ósseo é altamente vascularizado. No periósteo existem vasos sanguíneos e nervos que penetram nos ossos através de pequenos orifícios. A superfície interna dos ossos é revestida por endósteo, formado por osteoblastos e osteoclastos. Funções do tecido ósseo: suporte para as partes moles e protege órgãos vitais, locomoção do corpo, reservatório de cálcio para o organismo. Além disso, no interior dos ossos se aloja a medula óssea, que origina células sanguíneas. Algumas posições. Onde isso aqui tá gravando já? Faz tempo.
Vai. Deus vai lá, passou. É porque senão eu não vou concentrar. Vai rápido. Rápido. Oi, gente, meu nome é Fernanda. Ah, por favor!